Fala pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso módulo de atualização da Lei 13.846, nós já encerramos as modificações feitas no regime geral de Previdência Social. Nós vamos trabalhar nesta aula com o regime próprio de Previdência Social do servidor público federal, detentor de cargo de provimento efetivo. Essas regras que nós vamos estudar não se aplicam aos servidores estaduais, distritais e municipais, haja vista a autonomia legiferante dessas entidades federativas para tratar desses temas que não fazem parte do regramento geral de regime próprio. As modificações feitas na pensão por morte do servidor federal foram feitas para alinhar ao regramento do regime geral. Cada vez mais o regramento da pensão por morte do servidor federal se alinha às regras do regime geral de Previdência Social. De acordo com o artigo 22 da Lei 13.846, a Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 215, com nova redação: por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites do artigo 37 e 11 e o regramento do artigo 2º da Lei 10.887, que aqui é o teto, que é o subsídio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Como se trata de uma regra constitucional, não vejo grande utilidade, mas é bom que a lei sempre esteja atualizada para prever, para compatibilizar com essas regras constitucionais. Tivemos uma outra modificação para alinhar ao regime geral. Lá no regime geral, não apenas o filho, após 21 anos de idade, inválido para o trabalho, conservará a qualidade dependente, mas também o filho com deficiência mental e intelectual, conforme alteração no artigo 16 da Lei 8.213, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146. E essas modificações ainda não estavam incorporadas no regime próprio do servidor federal, e o foram. E isso não foi feito nem pela medida provisória, foi inserido na Câmara dos Deputados e foi bastante positivo. O artigo 217 da Lei 8.112 trata dos dependentes do servidor federal. No inciso 4 nós temos filhos, e aqui nós temos a situação da deficiência intelectual ou mental, ou seja, o filho do servidor federal, ocupante de cargo de provimento efetivo, ele vai conservar a qualidade dependente mesmo após os 21 anos de idade, desde que seja portador de deficiência mental ou intelectual. O Congresso colocou aqui uma pegadinha para os servidores federais e o presidente da República felizmente vetou, que foi a alteração do parágrafo 4º. Nesse dia eu não consegui nem dormir. Se o parágrafo 4º, inserido pela Câmara dos Deputados, imagine, passasse, cônjuge, companheiro e companheira de servidor federal que morresse tinha que provar a dependência econômica. A gente sabe que cônjuge, companheiro e companheira tem dependência econômica presumida, inclusive no regime geral é assim. Se isso aqui não fosse vetado, eu não poderia nem morrer em paz, porque minha mulher só ia conseguir minha pensão por morte se ela efetivamente provasse a dependência econômica. Esse absurdo que a Câmara fez de tornar a regra do regime próprio federal muito pior do que do regime geral, retirando a presunção de dependência econômica de cônjuges, companheiros e companheiras. Felizmente o presidente Bolsonaro vetou, todo mundo foi para cima para poder vetar isso aqui no Serviço Público Federal, porque seria um absurdo ter uma regra pior do que do regime geral de Previdência Social. As regras têm que ser par e passo, na minha opinião. Tivemos a modificação aqui também no artigo 19. Agora essas modificações, pessoal, à luz do tempus regit actum, a lei do tempo rege o ato jurídico, é apenas para a morte de servidores federais a contar da MP 871, ou seja, a contar do dia 18 de janeiro de 2019. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerido em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias para o óbito para os demais dependentes. A mesma modificação feita, principalmente na parte do absolutamente incapaz, no 741 da Lei 8.213, alinhou-se ao servidor federal, e essa nova regra é só para as mortes de servidores federais a contar de 18/1 de 2019. E do requerimento, quando requerida após o prazo do inciso 1 desse artigo. Então, para as mortes a partir de 18 de janeiro de 2019, se o servidor federal deixa um filho menor de 16 anos,
Para que gere atrasado, tem que requerer o benefício em até 180 dias. E várias regras introduzidas na pensão por morte do regime geral foram introduzidas aqui para a pensão por morte do servidor federal. Tudo, inclusive, que já estudamos em aulas anteriores. Foi replicado na Lei 8.112. O parágrafo 1º dispõe que a concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produz efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado. Essa regra já existe há muito tempo lá no regime geral, dentro do artigo 76. Não pode suspender o processo administrativo do INSS para aguardar a habilitação de dependente, e aí se atrasa e pede o prazo de 90 dias ou de 180 dias se é absolutamente incapaz, aí habilita sem pagar os respectivos atrasados. É uma regra antiga do regime geral que foi introduzida, que está lá dentro do artigo 76, é o 76, parágrafo 1º da Lei 8.213, que foi introduzida aqui para o regime próprio da pensão do servidor federal. Parágrafo 2º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fim de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em sentido contrário. Mesma coisa do regime geral. Um servidor federal estava respondendo uma ação de investigação de paternidade e morreu antes da sentença. Esse suposto filho pode reservar a cota. Depois o DNA deu positivo é filho, vai liberar a cota para ele com os atrasados. Se não é filho, pega a cota e divide para os demais dependentes. Mesma coisa da pensão por morte lá do regime geral nesse caso. Assim como o parágrafo subsequente, que é o parágrafo 3º. Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a essa habilitação das demais cotas, vedado o pagamento até o trânsito em julgado da ação, ressalvada a existência de decisão judicial em sentido contrário. Se, por exemplo, a União habilita um filho à pensão por morte e a suposta companheira na via administrativa, a União não habilita por falta de prova da união estável, e essa suposta companheira entra com a ação contra a União e contra o filho do respectivo servidor, vamos supor que seja um filho com outra mulher, para poder dividir a pensão. Nesse caso, o ente público ele pode fazer a habilitação com bloqueio de cota no processo judicial. Foi aquele caso que eu falei, mutatis mutandis, que eu pedi uma liminar contra o INSS uma vez, para poder já habilitar uma pessoa para poder diminuir os pagamentos atrasados da autarquia de previdência. Veja como é a prática. Eu nunca pensei que eu fosse pedir uma liminar contra o INSS réu para beneficiar o próprio INSS num processo judicial. Julgada improcedente, a ação do parágrafo 2º ou 3º, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago na forma proporcional aos demais dependentes de acordo com as suas cotas e o tempo de duração. E, assim como tem lá na Lei 8.213, em qualquer hipótese fica assegurada ao órgão concessor da pensão a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Isso aqui é polêmico, porque veja bem, se houver uma habilitação tardia, e nesse caso a União ou uma autarquia federal, uma fundação federal, tiver que pagar o atrasado disso, aí vai cobrar a cota recebida maior do dependente que foi habilitado de boa-fé. É a questão do erro administrativo e da boa-fé. Nesse caso tem que devolver ou não. É um tema repetitivo, afetado lá no regime geral, mas aqui é idêntico, que vai ser julgado em breve pela primeira sessão do STJ. O artigo 222 trata das hipóteses de cancelamento da pensão do servidor federal. Ele apenas foi atualizado para a questão do filho com deficiência mental e intelectual após 21 anos, que conservará a qualidade dependente, prevendo que se houver cessação da deficiência intelectual mental, a pensão vai ser cancelada. Então, são as hipóteses de cancelamento da pensão por morte do servidor federal. Artigo 222 da Lei 8.112, alteração no inciso 3 para fazer essa adaptação. A cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido,
ou afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas A e B do inciso 7 desse artigo. Aqui esses tempos mínimos pode ser para um cônjuge que era inválido e que estava recebendo o benefício por invalidez, depois cessou a invalidez, aí aplica aquelas faixas temporárias de pensão. Aquelas mesmas faixas temporárias de pensão de cônjuges, companheiros e companheiros do regime geral foi espelhada em 2015 para o regime próprio do servidor federal. Pensão temporária de 4 meses, 3, 6, 10, 15, 20 anos e a pensão vitalícia quando o servidor federal morreu, já tinha pelo menos 2 anos de casamento em união estável, já tinha vínculo de pelo menos 18 meses e o cônjuge, companheiro e companheira tinha pelo menos 44 anos de idade. Aquelas inovações de 2015 no regime geral, a Lei 13.135 também modificou a lei do servidor federal, a Lei 8.112, para inseri-las. Esses parágrafos também vieram da modificação recente do regime geral que já estudamos. Na hipótese de o servidor falecido estar, na data do seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida a outra hipótese de cancelamento anterior. Isso foi inserido só na Lei de Conversão, 18/6/2019, só se aplica a óbitos a partir desta data, porque é uma nova hipótese de cancelamento de pensão por morte, é uma regra de direito material e, à luz da lei do tempo rege o ato jurídico, não pode retroceder. Daí que o servidor federal falecido a partir de 18/6/2019, já que é um dispositivo introduzido pela lei de conversão que não constava da MP, se os alimentos fixados pelo juiz de família para uma ex-esposa, por exemplo, são temporários, a pensão por morte não pode passar desse prazo. Parágrafo 6º, o beneficiário que não atender à convocação do parágrafo 1º terá o benefício suspenso, observado o inciso 1 e 2 do artigo 95 da Lei 13.146. Aquela situação de revisão de pensão por morte como filho inválido com deficiência mental e intelectual. Se a União chama para fazer a revisão administrativa, para ver se a invalidez, a deficiência continua e ele não comparece, a União é autorizada a suspender o pagamento do benefício. O parágrafo 7º também tem uma regra no regime geral, veio de lá. Ele diz que o exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota de pensão do dependente com deficiência mental e intelectual com deficiência grave. O mesmo que acontece no regime geral, se o segurado do regime geral deixa um filho com deficiência mental, intelectual ou deficiência grave, e ele atua como microempreendedor individual, isso não vai gerar a suspensão da pensão por morte. Antigamente, no regime geral, reduzia 30% o valor da cota. E para fechar as alterações na pensão por morte do servidor federal, o parágrafo 8º aduz que, no ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida a apresentação do termo de curatela de titular de benefício com deficiência, observados os procedimentos do regulamento. Mesma regra que tem no regime geral, no artigo 110-A, introduzido pela lei da Lei 13.146, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que no regime geral nem se aplica ainda, porque não tem regulamentação. Muitas vezes a pessoa tem deficiência, mas a deficiência não é mental. Ela tem pleno discernimento para praticar atos da vida civil, exprimindo a sua vontade. Aí não teria por que se exigir o termo de curatela que a pessoa fosse interditada, já que ela tem pleno gozo das suas faculdades mentais. Bom, pessoal, com isso nós fechamos as modificações feitas na pensão por morte do servidor federal. E na próxima aula, que vai ser bem curtinha, vamos trabalhar com a modificação que foi feita no BPC-LOAS. A gente vai sair da parte previdenciária e vamos entrar na parte assistencial. Eram 2 modificações no BPC-LOAS, uma delas caiu, não foi praçada na lei de conversão, e vamos fechar isso com mais uma aula. Um forte abraço para vocês e até lá!